Jesus. Aleluias, glórias a Deus, estamos aqui. Quero mais uma vez, agora sim, já estamos ao vivo, também no Facebook, no YouTube. Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês, pastores sêniores, nossos preciosos evangelistas, também nossos pastores auxiliares, nossos irmãos de tantos lugares. Nós temos já à disposição nesse momento a sala de tradução para o espanhol. Também nós temos a sala de tradução para o inglês. Você só precisa clicar na sala aí, no Zoom. Você vai poder participar dessa comunhão, tanto em português como espanhol ou inglês. Obrigado à equipe que hoje está servindo na tradução. Muito obrigado mais uma vez. Vocês estão tornando possível que essa palavra, essa comunhão possa chegar a outras pessoas, outros povos, nações, tribos e línguas. Muito, muito obrigado. A eternidade vai recompensá-los no poderoso nome de Jesus. O tema da nossa comunhão de hoje: guardastes as minhas palavras até o fim. Guardastes as minhas palavras até o fim. Então nós temos aqui, se você pode abrir comigo Apocalipse capítulo 3, o versículo 10 fala assim, Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar ou provar os que habitam sobre a terra. Então, esse versículo vai abrir para nós o tema da nossa comunhão de hoje. Por favor, marque os versículos, fique aberto, o Espírito Santo tem algo para falar nessa noite conosco de maneira muito, muito forte e importante. Estamos vivendo os últimos momentos da era da igreja. O tempo dos gentios está terminando. O tempo dos gentios está terminando e vai começar uma vez mais o tempo dos judeus. É muito chocante. Se você pode fechar o seu microfone, eu agradeço muito. É muito chocante o que nós já estamos muito próximos. Abram comigo, por favor, Lucas capítulo 21, versículo de número 24. Mais uma vez, Lucas 21, versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, nós somos o povo que entramos entre as 69 semanas de Daniel e a 60ª. Então, o Senhor parou a história dos judeus e nos colocou faz 2000 anos atrás. O arrebatamento vai acontecer. O tempo dos gentios, ele permanece ainda com o anticristo. Jerusalém ainda vai ser pisada. O anticristo, ele é um gentio. Mas o arrebatamento, ele é um divisor. Ele é algo extremamente importante. Nesse Apocalipse 3, ele mostra uma promessa consignada. Porque você guardou a minha palavra até o fim. Ele está dizendo. E na parte B de Apocalipse 3:10, ele então diz: eu também te guardarei da hora da provação, da hora do juízo que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Essa é uma promessa importante, mas consignada.
Se eu guardar a palavra, ele vai me guardar. Se eu guardar a sua palavra, ele não vai permitir eu entrar na tribulação e na grande tribulação. Agora, se eu não conseguir guardar, certo que eu vou cair, eu vou ser arrastado para aqueles 7 anos, dificilmente eu vou conseguir sobreviver naquele campo de guerra, naquele campo de batalha, naquele campo de sangue que vai acontecer a qualquer momento a partir de agora. Nós hoje vamos trabalhar então com esse versículo, mas há um outro importante que nós também vamos falar. Abra comigo Apocalipse 2, o versículo de número 26. Esses são os versículos base que nós estamos estabelecendo como um fundamento para começarmos. Repetindo, Apocalipse 2, o versículo de número 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Veja, no capítulo 3, você precisa guardar as minhas palavras até o fim. Mas no capítulo 2, você precisa guardar as minhas obras até o fim. Então ele diz: eu lhes darei autoridade sobre as nações. Então nós temos aqui guardar as obras até o fim. Guardar as minhas palavras até o fim. Aconteça o que acontecer, nós não podemos parar. Aconteça o que acontecer, nós não podemos desistir. Aconteça o que acontecer, nós não podemos desanimar. Porque a palavra aqui, guardar até o fim, até o momento do arrebatamento. Já não é suficiente mais somente eu ver, mas eu não conseguir chegar até o fim. Não posso viver assim mais. Eu preciso agora ir até o fim. Eu tenho que estar claro que o Senhor me chamou. Ele me deu uma visão que precisa me conduzir até o fim. Eu não posso parar mais. Então, Daniel, capítulo 12, por favor, abram comigo, Daniel, capítulo 12, o versículo final, o último versículo, o versículo 13, fala assim: o anjo está falando para o Senhor. No capítulo 12, versículo 1, fala que é o anjo Miguel. Mas eu quero ler com vocês, Daniel 12, o versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Até o fim. Você precisa guardar as palavras que você está recebendo até o fim. Você não pode parar, porque vai ter um fim, vai ter uma linha final. O Senhor vai terminar essa corrida. Você já não pode parar mais. Aleluia! Nós agora precisamos avançar. Nós agora precisamos correr essa carreira até o fim. E não é correr de qualquer maneira. Nós não podemos correr de qualquer jeito. Nós precisamos aprender a esmurrar nosso corpo. Nós precisamos aprender a subjugar nossa carne. Nós precisamos aprender a colocar nosso velho homem na cruz. Nós precisamos aprender a correr essa carreira nos arrependendo. Nós precisamos aprender a correr essa carreira clamando o sangue de Jesus. Nós queremos correr essa carreira com o Espírito Santo. E não somente isso, mas vamos correr essa carreira com os irmãos até o fim. Aleluia! Então, nós vamos ver 2 princípios muito importantes que temos que considerar. Então, vamos começar abrindo vários versículos. Vamos começar com 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo, vamos começar com o capítulo de número 3. Marque esses versículos. São extremamente importantes.
1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O que a igreja é? A casa de Deus. A casa de Deus. Guarde essa palavra, por favor. A igreja é a casa de Deus. Paulo está tratando de orientar Timóteo. Você precisa, Timóteo, se eu não chegar, você precisa saber primeiro que a igreja é a casa de Deus. Você precisa cuidar, há princípios aqui. Então, a igreja normal, que foi restaurada por esses dois glorificados profetas que hoje estão entre nós. Irmãos, eu estive junto com o profeta Elias. Eu estive com ele pessoalmente. E ele falou para mim: vai e prega, fala que eu estou na terra, fala que eu voltei. A Bíblia diz que o profeta Elias teria que voltar vivo, porque ele foi levado vivo para os céus. Ele tem que voltar. Irmãos, ele já voltou. Então, esse profeta, ele tem uma missão de restaurar a igreja, a casa de Deus. Ele precisa disso. E essa é uma parte da sua missão. Agora, vamos para 2 Timóteo, por favor. Vocês estão em 1 Timóteo, agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 20, fala assim: ora, numa grande casa, ponto. Vou colocar aqui um ponto. A igreja em 1 Timóteo é a casa de Deus. Mas agora em 2 Timóteo disse que se tornou uma grande casa. Aos nossos olhos humanos, nós podemos dizer: uau, a igreja cresceu. Aumentou o número de irmãos. Agora ela está grande, ela cresceu. Não, não é nada disso. A igreja, ela continua sendo a casa. Mas alguma coisa passou que está dizendo numa grande casa. Se você vai numa padaria e você olha no balcão ali, você vai ver os pães asmos, que são aqueles pães que não têm fermento. Ele é seco, um pouco mais duro. E aí você olha à sua esquerda, tem aqueles pão bonito, grande, fofinho. Chega a estar é bonito. Aí você, qual dos dois você vai levar? Você seguro que vai olhar para aquele que está grande e falar: uau, esse daqui é o pão. O fermento, ele faz com que a massa cresça. É um crescimento anormal. Aqui, nós temos algo anormal que fez com que a igreja tivesse esse crescimento de um pão afermentado. Então eu vou repetir o versículo 20 agora. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata. Então aqui, esses utensílios falam de irmãos. Irmãos que já atingiram uma maturidade. Mas ele fala, há também de madeira e de barro. Aqui fala de outro tipo de irmãos. Outro tipo, madeira e barro. Alguns para honra, outros para desonra. Então,
Você vê que a igreja ela cresceu de uma maneira anormal. Então aqui já há dois itens na igreja. Primeiro item, já há pecado. E o segundo item, já há apostasia. Já não há somente o trigo aqui, também já tem o joio aqui. Há outros tipos de vaso na casa. Há outro tipo de palavra na casa. Há um outro evangelho na casa. Há um outro Espírito Santo na casa. Há um outro Jesus na casa, que está fazendo com que essa casa ela fique anormal, que essa igreja esteja normal. O 21, assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros. Veja, a igreja agora precisa passar por uma purificação destes erros. O pecado é um erro. A apostasia é um erro. Se alguém se purifica desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então aqui o Senhor está chamando para viver a vida normal de um servo de Deus purificado desses erros, desses pecados e dessa apostasia. Leia comigo o versículo 25, ainda, 2 Timóteo 2, 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então, esses que fizeram a igreja se tornar uma grande casa, eles perderam a verdade. E a única maneira deles restaurar a verdade é pelo arrependimento. Vocês entenderam? O arrependimento aqui. O 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Veja, eles foram laçados pelo diabo para fazerem a vontade do diabo. E eles estão numa grande casa. Eles são, aparentemente, nós somos a igreja. Nós estamos bem. Nós estamos perfeitos. Nós estamos aqui louvando o Senhor. Nós estamos amando o Senhor. Nós lemos a Bíblia, mas é uma grande casa. Eles foram laçados pelo diabo. E eles estão sendo arrastados para a tribulação. Irmãos, isso aqui é muito grave. Nós vamos ver dois itens que os levaram a ser laçados pelo diabo e a estarem fazendo a vontade do diabo. Abro novamente comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. Por favor, voltem um livro atrás. Novamente, 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos identificar os tempos agora. Versículo 1. Vamos ver o primeiro problema que tornou dessa igreja uma grande casa, com vasos totalmente cheios de podridão. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Aqui entrou então a apostasia. Para se tornar uma grande casa, então a apostasia entrou. Mas quando ele fala apostatarão da fé, apostatarão da vontade de Deus, do desejo de Deus, da agenda de Deus. Eles não foram para o mundo. Eles não estão bebendo cerveja, fumando, não é isso. Eles seguem se reunindo. Eles seguem tendo os cultos no domingo. Eles seguem lendo a Bíblia. Mas algo aconteceu. Versículo 1 ainda, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia
dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha, irmãos, agora nós temos algo muito importante aqui. Nos últimos dias, a apostasia teria que entrar nessa casa. Agora, por favor, vá a 2 Timóteo. Nós estamos vendo primeiro a questão da apostasia, que fez essa casa se tornar grande. Agora vamos ver a questão do pecado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Repetindo 2 Timóteo 3:1. Novamente do 1, sabe, porém, isso dos últimos dias. Veja, em 1 Timóteo lemos últimos dias. O que teria? Apostasia. Agora, nos últimos dias, em 2 Timóteo, o que nós temos? Pecados. Você precisa estar claro disso. Guardar as minhas palavras até o fim e guardar as minhas obras até o fim, esse não é o caminho. Eu estou considerando a parte negativa agora. Eu estou considerando a parte daqueles que dificilmente vão entrar no arrebatamento. 2 Timóteo 3:1, sabe, pois, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, aqui nós temos o pecado, ele entra em 3 níveis. Primeiro nível, os homens seriam amantes de si mesmo. Segundo nível, os homens seriam amantes do dinheiro. Terceiro nível, os homens seriam amantes dos prazeres. Nos últimos dias, na igreja que se tornou uma grande casa. Agora, quando lemos 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 26, o que nós vimos ali? Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Eles se tornaram cativos do diabo para cumprirem a vontade do diabo dentro das igrejas. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso é muito sério. Agora vamos abrir um pouco mais sobre aqueles que precisam escapar do laços do diabo. Precisam escapar de fazer a vontade do diabo. Porque se você olhar para um cristão e falar, você está fazendo a vontade do diabo, ele vai dizer, não, eu vou no culto nos domingos, dou meu dízimo, eu canto, eu adoro. Como é que você vai dizer agora e afirmar que ele está fazendo? Vamos ver mais um. Agora, no próximo livro, Tito, por favor, abra comigo no livro de Tito. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 2 de Tito, a partir do versículo 11. Esses versículos, Tito, eles foram lidos ontem pelos poderosos profetas do Senhor. Tito 2:11 fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Nós não temos dúvida que por meio da obra na cruz, o sangue trouxe a graça, a era da graça. Há 2000 anos, quando o Espírito Santo ele vem dos céus para a terra, nós temos a inauguração da era da graça. E quando o arrebatamento acontecer, o Espírito Santo ele vai levar a noiva. Nós temos o final da era da graça. Mas a graça ela é salvadora.
Esse Espírito Santo, quando veio para a terra, ele veio para convencer os homens dos pecados deles, da justiça e do juízo. E por 2000 anos, o Espírito Santo tem trabalhado. Agora, olha o versículo de número 12. Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eu gostaria de pegar uma outra versão, a New King James, que eu sei que o nosso irmão Gabriel, ele tem essa versão, ele usa muito. A New King James, ela vai falar assim no versículo 11, porquanto, 12, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. O versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse versículo, o que nós temos? Esta graça, ela nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. O que é que levou a igreja a se tornar uma grande casa? O que levou a igreja a ser laçada pelo diabo? As paixões mundanas, a impiedade e o viver de maneira insensata, o viver de maneira injusta nesta era presente. Isso levou a igreja a ser amarrada e não conseguir cumprir a vontade de Deus. A graça, ela permanece, mas por falta de valorizar esta graça, termina-se abusando da graça, pisando na graça. Uma vez que esses vasos que estão nessa grande casa se envolvem com, primeiro, o pecado, segundo, a apostasia, eles são laçados pelo inimigo e não conseguem fazer a vontade de Deus. E de acordo com Apocalipse 3:10 que nós lemos, se você guardar a minha palavra até o fim, mas como alguém que está envolvido na apostasia e no pecado vai conseguir guardar a palavra até o fim? Não vai. O Senhor disse, eu também te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele está dizendo, eu vou tirar você primeiro, o arrebatamento eu vou levar você, e depois virá a hora da aprovação. Mas uma vez estando amarrados na apostasia, amarrados no pecado, essa pessoa é carregada para dentro dos 7 anos. E eu gostaria de ler um versículo mais, por favor, abram comigo, 1 João, o capítulo de número 2. 1 João, a epístola, não o evangelho. Capítulo 2, nós vamos ler o versículo 17. Eu quero aqui agradecer a você que está conosco no Facebook, muito obrigado. Quero agradecer a vocês que estão aqui na sala do Zoom. Quero agradecer vocês que estão também no YouTube e em outras redes sociais. Por favor, compartam depois o link dessa comunhão. Eu tenho certeza que vai poder ajudar muitas pessoas que você conhece. Então, 1 João capítulo 2, versículo 17, ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Veja, guarde essa palavra, aquele que faz a vontade de Deus.
Quando ele fala permanece eternamente, quer dizer que essa pessoa que fez a vontade de Deus na terra, ela vai para os céus. Ela vai entrar na eternidade e ela vai viver eternamente com Deus. Fazer a vontade de Deus hoje tem um peso eterno. O que aconteceu com essa casa, eles se envolveram com a apostasia e se envolveram com o pecado. Eles não conseguem fazer a vontade de Deus. Vou repetir novamente. Nesse versículo, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Agora, Mateus 7, 21, por favor, abram comigo em Mateus, capítulo 7, o versículo 21. São versículos que os poderosos profetas leram para nós ontem. Mateus 7, 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja novamente a palavra vontade. Então, quando olhamos para o que é a igreja como a casa, e olhamos para a igreja como a grande casa, então nós vemos que na igreja como a casa, eles conseguem ser restaurados pelo falar dos dois poderosos e glorificados profetas. Eles conseguem destruir os desejos carnais, toda a estrutura da carne, todo o desejo da carne, todas as paixões da carne, todo o sentimento da carne, todo o reinado da carne. Eles conseguem destruir todo o desejo da apostasia, o sentimento da apostasia, o espírito maligno da apostasia. Por eles estarem vivendo diante desse ensinamento que está vindo desses dois anjos do juízo, personagens bíblicos que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3 e capítulo 4, que eles viriam nesta época para conduzir todos aqueles de Efésios 4:11. A uns estabeleceu Deus apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a obra do ministério. Quando eles caíram, esses homens caíram, esses líderes que foram levantados por Deus, caíram. Foram amarrados primeiro no pecado, segundo na apostasia. O Senhor sabia que eles iam cair. Por isso o Senhor já previa. Ele enviou, biblicamente, ele preparou o profeta Elias. Irmãos, Deus, ele é Deus. Quando você olha, ele estabelecendo o sacerdócio. Moisés ali, estabelecendo o sacerdócio levítico. Estabelecendo o viver do sacerdócio. As vestimentas do sacerdócio, a consagração do sacerdócio. Foram estabelecidos aqueles homens, mas nós temos a tribo de Levi, nós temos a casa de Araão. Da casa de Arão viria aqueles que estariam ministrando lá dentro. E da tribo de Levi viria aqueles que iriam ministrar fora, iriam montar e desmontar os tabernáculos, toda uma série, carregar o tabernáculo no deserto, uma série de serviços. Mas ao olharmos ali, nós pensamos, será que Deus, ele não sabia que a casa de Araão, a tribo de Levi, ela iria cair? Será que Deus não... Claro que ele sabia, por isso ele abriu uma porta para o nazireato.
O que é um nazireu? O nazireu é alguém que não nasceu na casa de Arão, mas ele pode ser um sacerdote. O nazireu, ele não nasceu na tribo de Levi, mas ele pode ser um levita. O profeta Samuel, ele não nasceu na casa de Arão, ele não é da família, podemos dizer, santa. Ele nasceu a partir da vontade de Deus. Aquela mãe que pedia a Deus um filho. Depois ela entregou esse filho e ele foi consagrado como nazireu. E havia todo um processo ali para ele ser o nazireu. Eu não vou entrar nisso. Deus sabia que a casa de Arão iria cair. Por isso ele abriu uma porta para que alguém, para que pessoas que não pertencessem à casa de Arão também pudessem servir como sacerdotes. Vocês entendem? Quando Deus estabeleceu, Efésios 4:11, aqueles homens dons, quando Deus estabeleceu eles, Deus já sabia que eles iam cair na apostasia e no pecado. Isso passou no Velho Testamento. Então Deus, ele preparou o profeta Elias para vir antes do grande e terrível dia do Senhor, para restaurar a verdadeira igreja, para restaurar o verdadeiro púlpito, para restaurar o verdadeiro sacerdócio, para restaurar o verdadeiro altar. Por favor, dê atenção ao que eu falo. Se você considerar quem está fazendo a vontade do Senhor, o comércio entrou entre os filhos de Deus. Hoje, irmãos, o comércio entrou. As vendas entraram. Irmãos, ninguém vai falar para você o evangelho que vai te preparar para o céu, mas vão te encher de verdades, elevadas revelações, vão te encher de grandes promessas, mas não repreende o pecado, não consegue falar do inferno. Não, ninguém vai para o inferno. Não consegue mostrar que se não tiver uma vida santa, vai para o inferno. O que quer dizer aqueles que guardaram as minhas obras? Primeiro, irmãos, Deus é santo. Se nós não vivermos uma vida santa, não vamos entrar. Esquece. Nós precisamos repreender o pecado. Qual é a parte em você que te leva a pecar? São seus olhos, arranque-os. É melhor você entrar sem um olho do que você ficar com o anticristo com seus dois olhos. O que é que está te amarrando? Que vai puxar você? Que tipo de pecado está te dominando? Está te governando? Que tipo de ensinamento está te fascinando? Que você não tem forças para sair. Você acha que está certo. Você acha que o que estão falando para você está certo. E você vai ficar, porque são laços malignos. Somente essa voz que está andando na terra pode preparar a verdadeira noiva. Deus está falando a partir do Quênia. Não brinque com isso, irmãos. Isso é muito sério. Quer dizer que Deus não fala por meu intermédio? Quer dizer que Deus não fala por meio do meu pastor, o meu líder? Deus está falando a partir do Quênia. Por meio dessa voz. Se você não aceitar, eu não posso brigar com você. Mas você vai lembrar dessa mensagem e depois do arrebatamento você virá para ouvi-la novamente. Você vai vir para buscar essa mensagem que vai estar nas redes sociais por pouco tempo,
depois tudo vai ser censurado, você vai tentar se lembrar do que nós falamos. Muitos zombam, muitos não aceitam, muitos escarnecem, mas vai chegar o momento depois do arrebatamento que eles vão buscar essa palavra de mar em mar. Vão se desesperar, vai ser tarde demais. Não estamos brincando com a verdade. Não brincamos com o presente momento. A era mudou. Os homens, dons levantados pelo Espírito de Efésios 4:11, caíram. As suas estruturas estão contaminadas. Por isso Deus disse que enviaria o seu mensageiro. E ele está na terra hoje. Eu gostaria de ler com os senhores mais um versículo, por favor. Abram comigo em Apocalipse 14. Eu vou mudar a Bíblia aqui. Apocalipse capítulo 14, o versículo de número 12. Fala assim. Repetindo, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E você diz, mas esse versículo só vai se cumprir já na grande tribulação. Por um lado, você tem razão. Mas por outro, são princípios. Quando o Senhor disse em Apocalipse, porque guardastes a palavra da minha perseverança. O Senhor está dizendo, a palavra da minha perseverança é santidade, é justiça, é um viver santo. Você guardou a minha palavra, você negou a sua carne, você crucificou a sua vontade, você não permitiu a sua carne te governar, você então guardou a minha palavra. Não é conhecimento estudar capítulo por capítulo, livro por livro da Bíblia. Não é isso, irmãos, por favor. É guardar a minha palavra. Você guardou a santidade. Você ouviu os meus mensageiros quando eles chegaram. Você obedeceu os meus mensageiros. Você fez o que eu te mandei. E você guardou as obras. Irmãos, quantos milagres estão sendo operados pela oração desses mensageiros. Não há como contar, irmãos. São centenas, centenas e milhares, não há como contar. De aleijados, de cegos, de paralíticos e todas as doenças. Alguém pode falar, mas vocês só falam de milagres. Não, o Senhor disse que nos dias anteriores, dias que antecedem o arrebatamento, o evangelho do reino teria que ser restaurado. E o evangelho do reino, no aspecto positivo, ele fala do arrependimento. E ele fala de sinais, porque o evangelho do reino é pregado com poder, é pregado com sinais, é pregado com prodígios. Agora, quando vocês vejam um grupo que ataca isso, os aleijados deles continuam aleijados. Os cegos deles continuam cegos. Os paralíticos continuam paralíticos. Quando um está doente, eles levam para o hospital. Quando um tem problema, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra. Tudo deles está doente, porque não tem a unção, não tem a presença de Deus, não tem as curas. Então, esse tipo de grupo, o que vai fazer? Vai atacar os milagres e os sinais. Por favor, santos, guarde isso. Não perca esse princípio. O evangelho do reino é pregado com poder. O evangelho do reino é o evangelho que acompanha os sinais, os milagres. O evangelho do reino é pregado com arrependimento. Esse véu não pode ficar mais no nosso rosto. Nós fomos cegos por anos, por décadas. Nos enganaram. Não vamos deixar mais isso acontecer, senão vamos perder o arrebatamento. Os mensageiros que estão diante de nós, eles têm pregado o evangelho com poder. Os cegos
entre nós deixam de ser cegos, os aleijados entre nós deixam de ser aleijados, todas as doenças são curadas. Há um evangelho de poder entre nós, e esse poder, irmãos, nos atrai para a palavra, nos atrai para a mensagem, nos atrai para o arrependimento, nos atrai para o sangue de Jesus. Aleluia! Isso é muito poderoso. Eu gostaria, já estou caminhando para finalizar. A minha esposa vai pegar uma água para mim ali. Eu acabei aqui dando uns glórias a Deus e a garganta ficou um pouco seca. Peço desculpa aos irmãos. Eu quero ler com vocês, por favor, abram comigo em Gênesis capítulo 13. Esses versículos que nós vamos ler eu aprecio muito, porém eu temo demasiado. Vamos ler Gênesis 13, a partir do versículo 8. É uma passagem, são versículos conhecidos, eu creio que dos irmãos. Gênesis 13, 8. Enquanto a minha esposa pega um copo de água para mim. Fala assim, a partir do versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Desculpe, irmãos. Vejam, nós temos dois personagens aqui, Abraão e Ló. Abraão chegou o momento, os rebanhos cresceram, os pastores dos dois começaram a brigar. Então Abraão chegou e disse: Ló, meu sobrinho, escolhe um lugar. Se você for para cá, eu vou para cá. Mas se você for para cá, eu vou para cá. Eu vou perguntar para você. Se você estivesse no lugar de Ló, o que você faria? Conte até 3. Pense somente. Abraão está dizendo isso. O que você faria antes de tomar uma decisão? Pense bem. Eu vou ler o versículo 14 agora. Versículo 14. Acompanhe comigo. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Eu vou parar aqui. Veja, quando Deus chamou Abraão para sair, Deus chamou somente Abraão e a sua esposa, mas veio o pai de Abraão e veio também Ló. E agora, ele não soltou do tio, ele esteve com o tio. E ele sabia que Deus tinha chamado Abraão e que Deus tinha prometido a terra para Abraão. Agora, quando Abraão fala para ele, está tendo uma situação aqui, você vai escolher, se você for para cá, eu vou para cá, se você for para cá, eu vou para cá. O que ele teria que fazer? Se fosse você, o que você faria? Olha, Ló sabia que a terra foi prometida para Abraão, não foi prometida para ele. Ló sabia que Deus falava com Abraão, não falava com ele. Ló sabia que Deus era amigo de Abraão, não era amigo dele. Então, se a terra foi prometida para Abraão,
Abraão é amigo de Deus. Deus fala com Abraão. Por que Ló, então, escolheu? Vamos ler novamente? Ainda Gênesis capítulo 13, versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Veja, a terra não era dele. Por que que naquele momento ele não decidiu se arrepender? Tio Abraão, os nossos pastores estão brigando. Mas, olha, tio Abraão, eu quero aqui trazer o meu arrependimento. Por favor, me considere, eu sou seu sobrinho. Eu sou um parente. E eu não tenho para onde ir. Olha, tio Abraão, a terra, Deus deu para o senhor. Eu simplesmente estou junto. Deus, ele fala com o senhor, ele nunca falou comigo. As promessas foi feita para o senhor, ele não fez nada para mim. Eu estou simplesmente junto e por isso eu estou sendo abençoado, tio Abraão. Para onde o senhor for, por favor, eu quero ir. Pegue os meus rebanhos. Já não são meus rebanhos mais. Me deixa viver com o senhor somente. Me deixa estar na sua casa. Me deixa estar junto de ti, por favor. Me deixa terminar os meus dias junto de ti, tio Abraão. Por favor, eu não sou nada. Me deixa eu, a minha esposa e as minhas 2 filhas ficarem perto de ti. Porque eu sei que Deus te abençoou. Eu sei que Deus te chamou. Eu sei que Deus está falando por ti. Por favor, tio Abraão. Ele deveria se ajoelhar ali e chorar. Você entende, irmãos? Por que que existe a grande casa? Existe a igreja que está sendo restaurada por esses profetas e a grande casa. Porque existe um grupo que está exatamente tomando o mesmo caminho de Ló. Você entende? Há um grupo que decidiu ir para Sodoma e Gomorra. Eles não creem que Deus já enviou seus profetas. Eles não creem que há uma bênção sobre esses profetas. Eles não creem que Deus fala com esses profetas. Eles não creem que esses profetas estão na terra. Por isso, eles estão tomando um outro caminho. Ló achou que a terra também era dele. Ló achou que aquela região seria toda dele. Eu sou homem rico, eu tenho muito gado, eu tenho minha família. Mas, irmãos, olha aonde ele foi parar. Vocês estão percebendo? Quem está nessa grande casa fica cego. Os pastores estão cegos. A promessa já não pode ser cumprida em Ló. A promessa só pode ser cumprida em Abraão. O descendente que é Cristo teria que vir por Abraão e pela sua descendência. O descendente que é Cristo tem que vir por meio desses profetas agora, não é por meio de quem já está em Sodoma e Gomorra. Não é, irmãos. É muito grave isso. Por favor, compreendam que há 2 caminhos aqui. Existe um caminho que aparentemente é o mais difícil. Em uma casa, a igreja fala de uma porta muito estreita, de um caminho muito apertado. Para você viver uma vida santa, debaixo da liderança desses 2 profetas, não é fácil. Não é fácil. Mas somente aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que foram determinados desde a eternidade passada, eles obedecem, eles se submetem à vontade de Deus. Qual é o tema da nossa mensagem? Guardastes as minhas palavras até o fim. Até onde nós vamos chegar?
Eu estou disposto a pagar um preço ou não estou? Ló, ele não conseguiu ver no momento que ele tinha que ver, o momento que ele não podia falhar, ele não podia tomar a decisão errada. Ele tomou. Ele só tinha uma chance. Se ele se humilhasse, ele seria abençoado, porque ele estaria junto de quem está com a bênção de Deus. Quando você, irmãos, quem somos nós? Olha para nós, somos miseráveis, pecadores, carnais, imundos, impuros, adúlteros. Irmãos, nós somos cheios de cobiça, nós somos rebeldes, nós somos orgulhosos. Se nós, irmãos, caminharmos como Ló, estamos perdidos, pior ainda. Mas quando nós vamos para aqueles que Deus enviou, aqueles cuja promessa está repousando sobre eles, nós somos como aquela mulher adúltera. Ela estava na casa de Simão, ela se jogou aos pés do Senhor, ela estava na hora certa, ela tomou a decisão certa, ela estava no lugar certo, ela estava com a pessoa certa, ela se jogou nos pés do Senhor, ela chorou, ela sabia que era uma pecadora, ela sabia que ela já estava condenada, ela sabia que ela tinha destruído muitos casamentos, muitas famílias, ela matou muita gente com o seu pecado, ela sabia que era mal vista na cidade, mal vista pelos seus familiares, e ela sabia que ela era culpada. Então, o que fazer? Ela veio exatamente para junto do Senhor. Ela sabia que o Senhor iria ter misericórdia dela, mas os homens não. E o Senhor a perdoou, e ela se tornou uma cooperadora. E qualquer um de nós que estamos no Zoom ou nas nossas redes sociais, que conseguir entrar, obedecendo esses profetas, vai ver essa mulher nos céus. Ela vai estar nos céus. Ela vai estar nos 1000 anos governando. Porque ela teve fé, mas ela também teve a obra de seguir o Senhor. Em Apocalipse nós lemos 2:27, aquele que guardar as minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ela recebeu o Senhor, ela creu no Senhor e ela serviu o Senhor com dinheiro, serviu o Senhor com a sua fé, ela serviu o ministério do Senhor até o fim. Então eu vou estar já terminando, eu não sei quanto tempo eu já falei, mas eu vou terminar, e eu quero aqui chamar a atenção dos senhores. Não vamos brincar com a nossa eternidade. Você vai ficar confiando a sua eternidade nas mãos de quem? Depois que o arrebatamento acontecer, qualquer pecado que você cometer, já não tem mais o sangue para te perdoar. Já não tem mais o arrependimento para você ter. Agora, a era de Saul, irmão de Jacó, ele buscou em arrependimento. Aquilo fala depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, os Saús, o Esaús, os melhores, os Esaús, vão buscar o arrependimento. Mas já é tarde demais. Não dá mais tempo. Está bem, obrigado. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Agora, o arrependimento tem que ser agora. Se arrepender, se humilhar, nós temos que cair nos pés do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Evangelho. Nós temos que seguir os mensageiros que estão na terra hoje, com humildade. Quando Esaú, ele clamou em arrependimento, ele chorou amargamente. Quando o arrebatamento acontecer, muitos Esaús, praticamente mais de 95% vão cair, mas já é tarde. E não adianta você tentar culpar o seu líder. Não adianta você tentar culpar o seu pastor, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou aquela amiga sua. É tarde demais, porque quando você irá com uma pessoa, você já pecou, e você sabe que agora não tem mais sangue para você, não tem mais era da graça para você.
A única maneira agora é você ser a oferta. Você vai ter que subir naquele altar, vai ter que aceitar ser assassinado pelo anticristo. É o teu sangue agora derramado como a justiça que vai agradar a Deus. É a única maneira de você conseguir entrar ainda na primeira ressurreição. Isso não é brincadeira. Não brinque com a sua eternidade. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Eu quero finalizar com Efésios 2:10. Por favor, nós vamos terminar com esse versículo, Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Esse é um versículo muito central, que fala assim: pois somos feituras dele. No original, fala, porque somos obra-prima dele. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha a palavra obras. Aqui a obras não é pregar o evangelho. Lembra de Apocalipse 2:27? Porque guardastes as minhas obras. Feitura. Nós somos a obra-prima de Deus. Criados em Cristo. Isso fala da nova criação. As quais Deus de antemão. Isso fala de uma predestinação. O capítulo 1 de Efésios, o versículo 3. Volte, por favor, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aonde estão as bênçãos? Na terra. Que é o evangelho doce. Só promete coisas para você. Só ora para você ser abençoado, mas não consegue te repreender. Não consegue falar que você é um pecador. Não consegue te ajudar a você se arrepender. Aqui as bênçãos que foram dadas, elas estão nas regiões celestiais. Em Cristo. Elas estão em Cristo. A única maneira de eu tocar nessas bênçãos é rompendo com a minha carne, rompendo com o meu ego, rompendo com o meu velho homem, rompendo com orgulho. Porque tudo isso está contra Cristo. As obras da carne é contra. Versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Veja essa palavra, para sermos santos. Irrepreensíveis perante ele em amor. Nós somos escolhidos para quê? Para sermos ricos, milionário, bilionário. Mas não há problema de ser. Mas aqui, a verdadeira escolha é para sermos santos. Agora, como pode um homem pecador como nós nos termos um viver santo? Isso fala de obras. Isso aqui, irmãos, ser santo não é a meta final somente. Ser santo é o meio para nós chegarmos no final, entende? Ser santo é um viver que me leva a eu completar essa carreira. Nós somos predestinados para sermos santo. Santo não é apenas um nome. E aí, santo, como vai?
Não é isso. Ser santo é um viver fora do pecado, fora da cobiça, fora do desejo ao mundo, do amor ao dinheiro, do amor a si mesmo, dessa grande casa. Ser santo é tocar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que todos nós tenhamos um viver santificado. Por isso ele fala, as obras, e depois guardastes a minha palavra. Filadélfia, é muito fácil quando alguém fala, eu sou Filadélfia, mas quando os profetas estão na terra e eles vieram exatamente restaurar o viver de Filadélfia, para aí, eu posso ser, mas eu não quero seguir essa orientação. E eu quero terminar aqui, predestinados. Predestinados é um destino que foi escolhido antes da fundação do mundo para você. Deus Pai, ele já estabeleceu o seu destino. Você quer, é o que ele diz em Apocalipse 3, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei. É uma promessa. Você quer viver uma vida apartada hoje, separada, justa, santa. Faça isso, irmãos. Por favor, faça isso. Nós temos pouco tempo e eu quero finalizar dizendo para vocês, essa semana está se cumprindo mais uma profecia terrível, temível, assustadora da boca dos poderosos profetas do Senhor. Nós não temos como contar quantas profecias já se cumpriram. Não há como. Porque cada vez que eles descem dos céus com as folhas da árvore da vida, então eles falam, vai andar um paralítico que tem mais ou menos uns 6 anos e é uma criança, ele está com a camisa branca. Estou dando um exemplo, aquilo é uma profecia. Então, só nessas profecias de paralíticos, cegos, mudos, tem centenas de milhares, não há como nós contarmos. Profecias cumpridas. Mas essa semana, eles vieram até nós e nós ficamos todos em pânico. Todos os altares do mundo inteiro, aonde estão os países há altares, ficamos em pânico. Em fevereiro de 2020, quando o coronavírus, que foi profetizado por eles 4 anos antes, os senhores vão encontrar essas profecias no YouTube, nas nossas redes sociais. Elas estão todas registradas. Eles profetizaram o coronavírus. Quando o coronavírus se manifestou, aqueles que moram no Brasil sabem, o fevereiro, nós tínhamos aquele maldito carnaval no Brasil, foi quando o vírus se propagou mais rápido, porque foi permitido o carnaval. O vírus já estava forte, saiu da Ásia, estava com todo vapor e o carnaval foi confirmado. Então, no mês de março, o Brasil teve que ser uma das nações a se fechar imediatamente. E experimentou a morte de mais de 3.000 pessoas diárias. Eles profetizaram, mas quando chegou o final de fevereiro, eles falaram, está vindo uma praga para a terra, pior do que o coronavírus. Eles disseram, nós ficamos chocados quando vimos essa praga. Se o coronavírus, ele matou milhões de pessoas, e ele foi um pavor para as economias mundiais, a maioria das nações da Terra não se ergueram. Elas estão totalmente com as suas economias fragmentadas. Economias com problemas. Não deu tempo de se recuperar. Não deu tempo. Porque as nações se fecharam. Tudo teve que parar. E agora eles disseram em 2020, e essa semana eles vieram dizendo que essa praga, ela chegou na Terra.
E eles deram detalhes das bolhas que iriam sair no corpo humano. O corpo humano inteiro iria estar cheio de bolhas. E eles falaram, tem um olho escuro no centro. E eles disseram, por causa do pecado sexual, de homossexuais, pecado de homem com homem, mulher com mulher, eles disseram, o Senhor vai julgar a terra. E não é julgar um país, é a terra. E eles disseram também que muitos não quiseram parar para escutá-los. E seguiram indo para suas igrejas e agora vai tudo fechar novamente e eles vão ter que escutar esses profetas. A terra foi ferida de uma maneira assustadora e eles disseram que desde que a terra existe, nunca houve uma praga como essa. Veja, é Moisés que está falando. O mesmo Moisés que feriu o Egito com praga. Aquela praga de furúnculos que eles feriram, ela não chega aos pés da que está na terra hoje. E nós estamos agora, essa semana, já nos preparando para a conferência em Angola. Os profetas do Senhor e mais uma grande grupo de internacionais vão direto para Angola, onde nós vamos ter 2 dias, 26 e 27 desse mês de junho, nós temos de junho, né, a conferência, onde nós vamos ter o grande avivamento de curas e milagres. Nós temos um dia de arrependimento nacional em Angola e nós temos 2 dias de conferência para líderes, para pastores mundiais. Nossa 11ª conferência. Em maio, muito obrigado, maio. Estamos em maio, junho é o mês que vem, é verdade. Agora, vejam, os casos já começaram a aparecer em várias nações, até mesmo os telejornais estão dizendo que isso começou com homossexuais, e homossexuais vocês sabem que são pecados. Não dê atenção agora, como muitos fizeram com o coronavírus. Foi uma enfermidade que veio dos chineses, os chineses que colocaram essa enfermidade, e aí vem milhares de vídeos no YouTube e todo mundo dá crédito àquilo. Não foram os chineses. Se os senhores for na YouTube, foi profetizado como o juízo de Deus em 2015 por esses profetas. Não brinque com isso, não foi chinês coisa nenhuma, foi o juízo de Deus. E agora, na segunda etapa, esse vírus, não fique pensando que, mais um vírus, já tem alguns dizendo, tá vendo? Veio a vacina, quem tomou a vacina contra o coronavírus, agora está estourando muitas bolhas no corpo e eles vão, isso aí é uma consequência de quem tomou a vacina. É mentira. É mais um juízo. Vocês vão ver os detalhes dessas profecias, cada passo no YouTube. Não creia nisso. E muitos foram preparados sempre assim. As pessoas que não têm Cristo, preparadas simplesmente para dizerem, vamos confiar nos nossos, na vacina. Vamos buscar uma vacina, vamos investir na vacina. O mundo faz isso. Os políticos fazem isso. Mas os cristãos hoje crêem em quê? Eles foram treinados na mente para falar, olha, tem umas famílias ricas na Terra, são os Illuminatis, é eles que estão preparando esse plano, foram eles que fizeram essas bolhas, esse vírus. Então você vai ver um monte de vídeos no YouTube, somente lixo. Mas todos não querem acreditar que tem profetas na Terra julgando a Terra. Vai no YouTube, veja o que Deus está fazendo. Isso não está vindo por Illuminati, não está vindo por isso, está vindo por um juízo de Deus. Foi profetizado, Moisés profetizou, isso está vindo diante de Deus. Eles estiveram diante do ancião de dias, e eles pegaram um pó com cinza, e jogaram esse pó diante do ancião de dias, e esse pó voltou para eles e repousou em todo o planeta Terra. E aí começou o pior juízo. Então, como fazer? Este juízo também é uma oportunidade para os homens se arrependerem dos seus pecados
e eles se voltarem para o verdadeiro evangelho, os que não têm Cristo e os que estão na apostasia e do pecado. Irmãos, isso vai tocar em cada casa. Eles disseram que é extremamente contagioso. Pessoas vão fechar as casas, não vão sair de casa, e o pó que vem, aquele pó, vai contagiá-los. Irmãos, toca dentro das partes íntimas, esses furúnculos das mulheres. Aquelas, por causa do pecado sexual, esses furúnculos entram lá dentro, dos homens também. É um juízo severo de Deus contra o pecado. As pessoas vão tentar fugir para viver no mato, viver nos campos, tentar fugir dessa praga. Vai fechar tudo de novo. E essa é pior. Quando acabar essa conferência em Angola, irmãos, isso vai fazer assim muito rápido. Porque Deus ainda segura por causa dessa conferência que ela tem que acontecer. Porque essa conferência está preparando a igreja internacional para a entrada no arrebatamento. Eu quero terminar agora. Vá para o YouTube, pesquise e você vai ver só a profecia? Não. Você vai ver também o caminho para você sair e ser guardado você e sua casa. Porque esse vírus vai varrer casa por casa. Se você não tem o Senhor Jesus e você quer recebê-lo agora como seu Senhor na sua vida, você que está conosco nas nossas redes sociais, aqui na sala do Zoom, se você tem problemas de pecados que você não consegue vencer, e eles estão te arrastando para a tribulação, você sabe que você vai ficar. Se você não se arrepender, Deus não vai te levar. Deus não leva pessoas que são imundas, impuras, e que não querem obedecer essa voz que está falando os profetas. Por favor, se você tem esse desejo, ore comigo assim. Poderoso Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra, o que é a casa e o que é a grande casa. Ó Senhor, eu me arrependo profundamente de todos os meus pecados. Senhor, eu me aparto dos pecados também a partir de hoje. Senhor, que a tua palavra possa me lavar completamente, me transformar completamente, me justificar completamente, me renovar, possa me santificar, possa me conformar. Senhor, eu quero, a partir de hoje, ter uma vida santa. Eu quero me apartar do pecado e da apostasia, de toda injustiça desse mundo. Senhor, eu me aparto do amor ao dinheiro. Eu me aparto agora do amor a mim mesmo. Eu me aparto agora do amor aos prazeres desse mundo. E eu me uno a ti, Senhor. Guia os meus passos. Conduz os meus passos para a vida eterna. Eu nasci de novo. A partir de hoje, no poderoso nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Eu gostaria de finalizar. Se você está nas nossas redes sociais, nós temos um novo Facebook. Se chama Ministério do Profeta Elias. Repetindo, ministério, não tem a palavra o ministério. Somente Ministério do Profeta Elias. Está no Facebook, não dá para você ver bem. Ministério do Profeta Elias. Acho que agora dá para você ver. Ministério do Profeta Elias. Nós temos em português, espanhol, temos em inglês. Por favor, entre lá. Essa mensagem também foi gravada lá. Coloque lá o seu like. E se você puder divulgar. Irmãos, chegou o momento. Chegou o momento. Vamos divulgar essa palavra, está bem? Eu quero agradecer vocês. Muito obrigado, vocês que estão no Facebook. Obrigado, vocês que nos acompanharam. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Nós estamos prontos para te dar mais informações sobre o ministério do profeta Elias, está bem? Enquanto há tempo. Muito obrigado, Rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Rei por toda a eternidade e o seu reino está sendo estabelecido. Nós já saímos das redes sociais e eu